Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pirroncast. E eu tô com uma presença ilustre, um grande amigo de muito tempo. A gente se conheceu faz quase 5 anos. 5, 6, 7. Seja bem-vindo, Wesley Papai. Valeu, que honra ter você aqui. Um prazer inenarrável estar em vossa presença, ainda mais no seu podcast. Acredito que a gente tem muita coisa para somar. E vamos lá que tem... Primeiro, muito obrigado por você ter vindo, de você ter viajado até o ABC Paulista, que você é de São Paulo. Saí de São Paulo, é verdade. Tem o interior, né? Dizem que até o interior é nada, é uma cidade baita desenvolvida. E, bom, vamos começar falando sobre o seu início no audiovisual. Onde você despertou essa curiosidade? Por que você entrou na área? Conta um pouco desse seu começo. Cara, eu comecei no audiovisual com meu pai. Meu pai trabalhou na Globo 20 anos. Então ele saiu da Globo de São Paulo, foi para a Globo do Rio de Janeiro, pro Projac. Nesse meio do caminho era pequeno, né? E aí ele resolveu sair do Projac, sair da Globo e abrir uma produtora em São Paulo. Aí nesse meio do caminho eu já estava adolescente. Quando ele abriu uma peça produtora em São Paulo, eu comecei a ajudar ele com assistente de iluminação mesmo, subindo andaime, refletor e vamos embora. E aí eu queria fazer engenharia, pra você ter ideia, eu queria seguir para engenharia no ensino médio, ensino fundamental. Gostava de exatas e tal, aí eu falei, cara, eu vou pra engenharia. Daí eu comecei a trabalhar com meu pai e vi aquele mundo de televisão. Quando ele trabalhava na Globo, ele fazia a Malhação, né, que era uma das novelas principais dos jovens, né, da Globo, na época. E aí eu tinha aquela pira também, nossa, fazer Malhação, deve ser legal. Então acho que assim, minha grande encaixe no mundo audiovisual foi meu pai. Então... Aí nesse meio tempo eu comecei a ajudar ele com produções, né? Aqui em São Paulo já quando ele abriu a produtora. E aí foi desenrolando a minha trajetória aí no audiovisual. Você começou com seu pai, você tinha quantos anos, você lembra? 14 anos. Eu era bem... Tava no fundamental ainda, tava no ensino médio. E aí quando você começou na produtora com ele, você começou fazendo... Que nem você falou, eu subia andaime, montava luz e tal. Não, a gente fazia, cara... Quando ele abriu a produtora dele, ele saiu desse mercado meio de televisão, né? Era mais produções independentes, que na época tinha muito isso. Tinha até uma tela azul, falava, este programa é uma produção independente, toda a responsabilidade é de seus idealizadores. Então eles isentavam a emissora de qualquer tipo de responsabilidade para aquele conteúdo, e aí as produtoras compravam o horário das emissoras. Então meu pai produzia para essas produtoras. Então eram programas de artesanato, programas voltados para religião, de igreja. E aí, então assim, tinha produção que era de uma igreja gigantesca, com o pé direito de 10 metros. E aí não tinha escada que chegasse nesse pé direito. Então era andaime, eu subindo com ele. E ele, posiciona aqui, desce de cabeça, vira mais direita, fecha a bandeira. E aprendi muito de iluminação com ele nesse sentido. E aí foi um primeiro pé, né? E aí eu comecei a me encantar muito com a parte do vídeo. Fazer câmera mesmo, vi os cameramen, eu achava aquilo demais. Só que na época era tudo analógico, né? Então era fita, não existia câmera digital com cartão SD, aquilo lá. Imagina, naquela época foi uma revolução. Então assim, para você gravar um conteúdo, você tinha que digitalizar aquela fita, que na verdade era o tempo todo que a fita tinha. Então se você gravou 1 hora, era 1 hora de digitalização, para passar para um VT e aí ele conseguia editar. Então essas coisas de ao vivo, essas coisas eram uma trabalheira lascada, velho. E aí eu peguei essa época meio de transição do analógico pro digital, Parece que você é mó velhão, você falando assim. Eu tô com 33, né? Não, mas você é novo, você começou cedo. É que faz o quê, né? Se a gente for contar de 14 anos para 33, a gente tá falando aí quase de... 20 anos. Quase 19 anos. Exatamente. Então assim, apesar de ser um rostinho... novinho, tem história. E dentro desse processo com o seu pai, qual que foi... Você começou na luz e o que foi que te chamou mais atenção? O que você gostava mais de fazer? Era fotografia ou você foi migrando pro vídeo? O que te encantava mais na época? Cara, na época era o vídeo. Era o vídeo que eu sempre tive mais essa pira. Claro que a fotografia, ela vem atrelada ao vídeo também, né? Se você tiver uma noção boa de fotografia, você vai ter uma noção boa de vídeo, porque uma coisa está vinculada à outra, não tem jeito. Mas eu costumo dizer que eu acho mais fácil você saber
Não mais fácil, né? Isso até... Mas assim, eu acho que é mais fácil você ter noção de foto do que você gravar. Porque assim, quem faz foto, e pode ser que não faça vídeo, mas quem faz vídeo tem que saber fazer foto, porque é enquadramento, é noção básica. Então, eu acho que quando você aprende o vídeo, antes da foto, eu acho que tem até um processo ali de você fazer a foto para depois ir pro vídeo. Porque, pô, beleza, eu tenho uma noção legal de um enquadramento. E aí, será que se eu representar isso em vídeo, vai fazer sentido? Ou não? Por exemplo, o cara fez uma foto de uma paisagem e o cara é um baita de um fotógrafo. Só que ele vai representar isso em vídeo. Será que ele vai ter a noção de qual lado ele vai ter que vir se ele nunca gravou um vídeo? Agora, o cara que é um cinegrafista, ele já vai ver aquilo ali e fala assim, pô, eu tenho que pegar esse enquadramento, então vai ser mais ou menos o enquadramento que o fotógrafo faria. Entendeu? Eu acho que tá misturado, mas no meu ponto de vista se você faz foto e não faz vídeo, ok, mas se você faz vídeo e não sabe fazer foto, tem alguma coisa estranha. E qual que foi o seu... Teve algum set que você se recorda muito porque foi um desafio muito louco na época que você trampava com seu pai? Tipo assim, mano, ou era muito alto, era muito difícil de fazer, ou... Já teve alguns perrengues, né, assim... Teve perrengue de dificuldade de altura, que nem eu te falei, das igrejas que eram muito altas. Mas teve, eu acho que o maior perrengue que eu já passei no começo foi... A gente foi gravar um set especial de Ano Novo pra ter ali na TV, que era um programa de artesanato na época, que passava passava em 2 canais, na Record News, né, que era uma vinculada à Record, e passava na Gazeta. E aí a gente foi pra praia, porque era um especial de Ano Novo, e era férias e tal, verão, e a gente foi gravar em Ilhabela. Ilhabela e tal, eu tinha uns 17 anos, 18 no máximo. E aí, cara, em Ilhabela tem um problema que chama borrachudo. É um bichinho do mal. É um bichinho que, assim, você não dá nada pra ele, mas o bichinho é cabuloso, velho. E aí, cara, no meio da gravação, e assim, eu nunca tinha ido pra Ilhabela, eu não sabia desse problema. E eu também não sabia que eu tinha alergia a borrachudo. Ai, que legal. Então, no meio do set, nessa época eu tava começando a fazer câmera. Então, já tava operando. Só que assim, eu tava pegando confiança ainda, né? Tanto é que o diretor de TV ficava na minha orelha ali, que foi um dos caras que me ensinou muito, que é o Tavinho. E aí ele ficava na minha orelha, papai, isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso. E eu assim, eu comecei a ver uns bichinhos na minha perna, eu bati assim, cara, começou a ficar umas bolinhas de sangue. Só que ficou um do lado do outro no calcanhar. E aquilo começou a inchar. Inchar. Bem nesse momento ele, papai, saca a câmera no ombro aí, vamos fazer a portátil. E a mulher fazendo crochê, mano. A mulher assim, fazendo um crochêzinho assim. Aí eu falei, cara, beleza, peguei a câmera aqui, a mulher no crochê, e eu gravando a mulher ali. Eu não podia balançar, porque, tipo, naquela época, primeiro que estabilização de sensor não existia, era câmera analógica no ombro. E eu lá e a mulher aqui e tal, eu falei... E meu pé assim, ó, começou. Quando eu vi, cara, meu tornozelo tá o tamanho da minha batata da perna. Nossa senhora. Não dava pra identificar o que era mais do que. Aí eu falei, ó, cara, vai ter que parar. E a gente gravava os programas como se fosse ao vivo, então não tinha corte, não tinha edição. O jeito que saía na fita ali já mandava pra emissora exibir. Aí eu falei, caraca, bicho. Aí eu falei, ó, vai ter que parar. Não dá pra parar, ela tá no meio, não dá, tem que parar, não tem como. Aí sair assim. Aí quando a produtora viu meu pé, falou, não, chama o SAMU aí, porque o cara foi parar no posto médico. Meu Deus. De Ilhabela, tinha que tomar vacina não, é uma injeção, né, que é um antistamínico por conta de alergia. Mas acho que foi de perrengue, foi o maior no começo, sim. Que doideira. E até hoje, tipo, se você for pra Ilhabela, então tem que... Não, eu nunca mais fui. Nunca mais pisei em Ilhabela, cara. E se me chamar, talvez eu não vá. Tem que passar um monte de repelente. Pô, foi foda aquela, velho. E durante seu processo da sua carreira, quais foram as principais influências? Quem que te inspira, te inspirou? Que você gosta da arte? Minha maior referência, minha inspiração foi meu pai, porque ele já gravava as novelas que eu admirava, eu assistia Malhação, então eu sabia que ele estava gravando, ele me contava como que era a vida dos atores, naquela época não tinha rede social, então tudo que a gente sabia era pelo Nelson Rubens, fofocas, ou por quem trabalhava com eles no dia a dia, e meu pai estava dentro de casa, então foi meu pai, sim, a maior referência, a minha maior inspiração. No cinema, inclusive meu nome é Wesley por conta da fotografia.
Ah, não sabia disso. Eu era pra chamar Roger, e aí tava tudo certo, ia chamar Roger e tal. E minha mãe mandou fazer lembrancinha com o Roger e tudo mais. Um dia antes de eu nascer, meu pai assistiu um filme, que eu não sei qual filme que era, não me recordo. E o diretor de fotografia chamava Wesley. E ele falou que pirou na fotografia do filme. Ele falou, cara, que fotografia foda. Eu vou colocar o nome do meu filho de Wesley. Chegou na minha mãe, não vai mais chamar a Roger, vai chamar o Wesley. Caraca, tipo, então, dias foi, antes de você nascer, já tava com as coisas prontas? 2 dias antes de nascer. Com lembrancinha pronta, com aquele negócio de maternidade, Roger, bem-vindo. A foto doideira, da sua mãe, velho. você no colo assim, escrito assim, seja bem-vindo, Roger, tá ligado? Tipo... E eu assim, Wesley, né? Tipo, nada a ver. Que no fundo, hoje, ninguém me conhece como Wesley, né? A maioria da galera do meio me chama de papai, não tem jeito. E o seu sobrenome é papai, né? É papai, cara. Eu já nasci papai. Que você já nasceu papai. A gente fala muito aqui no escritório, tipo, demorou um tempo pra galera saber de verdade que, tipo, o seu sobrenome. Porque a galera fala assim, mano, por que papai? Falei, porque fica aquela coisa, pô, será que ele fica naquela, ô papai, o papai chegou, não sei o quê, sabe assim? Pô, minha noiva, cara, pra você ter noção, minha noiva, no dia que eu conheci ela, eu fiquei com ela e tal, adicionei ela no Instagram, e no outro dia chamei ela, né, no Instagram. Aí falei, ô, tudo bem, lembra de mim e tal. Daí ela falou, na hora que ela viu o Wesley papai, ela falou assim, cara, não é possível que eu fiz isso ontem. Fiquei com um cara que ele coloca o Wesley papai no Instagram, velho. Tipo assim, o cara tem orgulho de, ô, papai, não sei o quê. Aí ela, tipo, me perguntou, por que é o Wesley papai? Eu falei, não, porque é meu sobrenome. Ela, não é possível. Então, tipo assim, é um meio de disseminar o nome mais fácil do que o Wesley, né? É muito engraçado isso, velho. Não, é bizarro. Nos Estados Unidos você chama Daddy Daddy, como o Ettore diria. Daddy, ele estaria aqui te chamando de Daddy Daddy. Daddy. E durante... Você trabalhou com seu pai, você aprendeu muito com seu pai. Ele foi um mentor pra você, então, durante todo esse processo? Foi, cara. Assim, não só ele, né? Meu pai, ele entendia muito de iluminação, de vídeo, trabalhou em televisão muitos anos, né? Mas eu aprendi muito também com a TVP, que era uma produtora na época, que era parceira do meu pai. E aí, que é o Mau Mau. Conhece o Mau Mau? Mau Mau faz DVD Maurício pra gente. Augusto, o Fernando... São os 3 irmãos, né? Maurício Augusto, o Fernando Augusto e o Marcelo. E o Tavinho é o pai deles. Então, quando eu comecei a fazer câmera, era o Tavinho que estava na direção de corte, na direção de TV. Então, todos os ensinamentos ali de movimentação de câmera, de sistema de transmissão, o que eu faço nesse momento, de dinâmica de gravação de um programa de televisão, é totalmente diferente de você gravar, por exemplo, um conteúdo para a internet. Totalmente diferente. Televisão, eu falo... Quem faz conteúdo de internet não faz televisão. Se colocar o cara numa câmera em um programa de TV, o cara não faz. Porque é outra dinâmica. Claro que está tudo vinculado a câmeras e saber sobre exposição e tudo mais, mas é outro sistema, é outra dinâmica. E ali foi um grande mentor para mim. Foi o cara que me ensinou mesmo a ter a movimentação de câmera no início. Que legal. Olha como o nosso mundo é muito pequeno, né? Porque, tipo... Eu conheci o Mau Mau já por causa dos DVDs e você já se conhece há muito tempo por conta disso. Eu conheci o Mau Mau, eu tinha 15 anos. O Mau Mau tinha uns 18, 19 no máximo, ele deve ter uns 3 anos a mais que eu. Já tem uns 18, 19 anos. O irmão dele mais novo, tem quase minha idade, tinha 16. Então assim, além de eu aprender com eles aprenderem também junto comigo, né? Porque o pai deles, eu acredito que seja a escola deles também, no início. Vieram meus amigos. Então na minha época de adolescência / início da fase adulta era meus parceiros de dar rolê, enfim, eram meus amigos pessoais. E como que você foi, além desse dia a dia que você foi aprendendo com seus amigos, aí você foi aprendendo com seu pai? Exato. Você foi se especificando, você foi fazendo curso, o que você foi fazendo para evoluir? Como que você foi acompanhando esse processo do analógico pro digital? Cara, assim, eu fiz rádio e TV, né? Na Fapcom, que é uma faculdade específica de comunicação. Eu não sabia que tinha feito rádio e TV também. Fiz rádio e TV. A Fapcom, você conhece? Não. É uma faculdade que ela é voltada para comunicação. Então, acho que hoje já deve ter mais curso, mas na época só tinha jornalismo, rádio e TV, publicidade... e filosofia só. E aí era uma faculdade muito boa na época, que eles tinham parceria com a FAAP mesmo, né? Que é um braço da FAAP. E aí fiz a faculdade, mas, cara, vou te ser sincero, da faculdade mesmo, assim, se não for pouca coisa, é nada que eu uso hoje.
Porque assim, é uma linguagem muito básica, né? E rádio e TV, eu acho que assim, a televisão evoluiu muito também, né? Então o que eles usavam naquela época já não é mais o que se usa hoje. O digital já veio aí, o 4K, então acho que assim, como dizem, né? Pô, engenharia, medicina, direito, se você não for se aperfeiçoando todo ano, você fica para trás. E na nossa área não é diferente. Se você todo ano não conhecer uma câmera nova, um tipo de formato novo, uma edição nova, você fica para trás. Você fica para trás, não tem jeito. Então, assim, minha escola foi essa mentoria, que eu tive a sorte de ter no berço já, mas eu também criei minhas referências. Então, eu aprendi aquilo com meu pai ou com o Tavinho, e eu tentava transmitir para o meu mundo, para minhas referências que eu tinha. E aí você mesclar esses dois fatores, eu acho que foi o que me fez começar mesmo e falar, não, é isso que eu quero para minha vida, esquece engenharia, quero fazer audiovisual. E você chegou a fazer depois assim, faculdade é uma coisa realmente que você falou, que você não aprende tudo ali. Eu fiz rádio e TV e se eu falar que eu uso 10% que eu aprendi em rádio e TV, é mentira. Foi muito na... Assim, é complicado de falar isso também, porque fala, pô, não faça rádio e TV, vai trabalhar, vai aprender no YouTube. Também não é assim. Eu acho que a informação acadêmica é importante até para o crescimento pessoal. Eu acho que o que mais me trouxe à faculdade em si, o ensinamento de rádio e TV, foi meu crescimento pessoal. Então, você continuar ali tendo uma disciplina, aprendendo coisas, por mais que você não use futuramente, fazer network, de conhecer pessoas, querendo ou não, muitas pessoas que você mesmo conheceu muita gente que tá no seu dia a dia hoje. Aqui no escritório tem uma galera que era da faculdade. Inclusive o Igor que tá ali no áudio agora. O Gui era da faculdade, irmão do Gui, Nath, Thalita, teve o GB, tem mais uma galera aí que foi da... Esse network que traz da faculdade não é difícil. Tipo, você conseguir um simples em casa aprendendo no YouTube. Entendeu? E assim, eu acho que a formação pessoal, você ter essa formação acadêmica também é importante. Por mais que você não use muita coisa técnica no seu dia a dia de trabalho, eu acho que é importante você ter essa formação pro seu eu. Você evolui como pessoa também, porque você vai ter a pressão de entregar as coisas, você cria uma disciplina, né? Alguma coisa dali você vai tirar. Você cria um compromisso, Só pra galera saber que a gente não tá falando, não façam faculdade. Exatamente. Senão daqui a pouco vai estar. Estudem, galera. O pessoal falando, não faz faculdade. Mas é assim, tem muitos meios de você... A faculdade eu acho que é um passo importante, uma formação pessoal. Mas, cara, acho que assim, cursos, consome, cara. Consumir. Você tem que consumir audiovisual pra você criar suas referências e você falar, pô, meu vídeo vai se destacar por causa disso ou daquilo. Porque se você simplesmente falar, bom, vou copiar o do outro, você está copiando o trabalho de alguém. E você... Uma outra coisa que eu vejo que é da sua evolução, você viaja bastante, né? Viajo, cara. Inclusive, por isso que eu amo o audiovisual, ó. Audiovisual me proporcionou muito isso na minha vida, né, cara? Isso com certeza eu já conheci muitos lugares por conta do audiovisual. A crescer também por conta de... Também, experiência cultural é um absurdo de agregar conhecimento, né? Você vai para um país que é diferente, até para você tirar referências do audiovisual. Pô, você vai para um país na Europa ou para um país na África, você chega lá, é outro tipo de consumo. A galera não fica consumindo Instagram como o brasileiro consome. É outro tipo de cenário. É outro tipo de comunicação publicitária. Então você vê que tem várias opções. Eu fiz um workshop em Londres, cara, que foi de um dia só. Cara, nesse workshop eu vi que a publicidade é totalmente diferente deles. É totalmente diferente, é outro mundo. Porque assim, a gente liga muito com a coisa do cômico, né? Acho que se a gente vê uma coisa cômica ou trazer pra parada cômica, vai agregar muita coisa. Às vezes lá, na parte publicitária de Londres, lá não, eles fazem uma coisa mais séria, mais voltada pra coisa, pra serenidade mesmo. E aí eu falava, pô, cara, diferente. Será que funciona isso no Brasil? Não sei, pode ser testado. Já deve ter sido testado, inclusive, né? Mas é legal essa troca de cultura. Quantos países já conheceu? 32. Quantos países tem no mundo hoje? Ah, cara. Ô, Léo, olha aí, quantos países pesquisa tem? Aí, galera. Quantos países tem? Mas são 32. Sim,
pra um cara que não... Vamos dizer... Tem muita gente que conhece muitos países porque... Já conheceu Você em 95, ó, eu que queria fazer exatas, são deixa um com você quinto, essa né? conta. Um quinto? 195, divide aí, por 32. Quantos países que são? 195. Tem país Divide pra caramba por 32. Eu achei que tinha uns 100 países só. Eu acho que deve dar um quinto. Você vê que eu né? estudava muito. Ele já conheceu 0,00. Velho. Você conheceu um... E qual foi dessas viagens que você fez, qual foi tipo o trabalho que você mais curtiu fazer? Você viaja muito a trabalho, você viaja muito a passeio, mas qual que foi? De trabalho, eu acho que... Assim, tem dois tipos, né? Tem o que eu gostei de fazer como trabalho e o que eu gostei de fazer porque o lugar era massa. Tipo, o lugar massa foi o de Mônaco, cara. Mônaco é uma cidade muito irada que eu jamais... Não tava na minha cartilha ali de planos pra ir. E por também a questão que é extremamente cara, uma cidade, assim, muito elitizada, né? E eu gosto muito de Fórmula 1, então tem o GP de Mônaco, que é tradicional por acontecer nas ruas de Mônaco. E aí eu fui chamado para fazer um congresso europeu de dermatologia, para cobrir o evento e tudo mais. Aí não pensei 2 vezes, fui. Então, de lugar, eu acho que foi Mônaco. Agora, de experiência profissional, foi a Virgínia. Vou citar 2. A Virgínia, que aconteceu um documentário muito legal, que acabou virando meu amigo, o Leandro. E também Nashville, que foi um DVD de country, que foi com o Plínio, que também é um grande amigo, Plínio Scambora. E aí a gente gravou um DVD do Ryan Upchurch, Que massa. que é um cara que ele faz uma mescla entre country e rap. Então assim, o cara é bem famoso nos Estados Unidos, deu sold out. Foram 2 dias de shows, teve abrir uma segunda data e os 2 deu sold out. E Nashville, eu não conheço, eu vou pra Nashville acho que esse ano, agora em novembro. É muito massa. Cara, né? Nashville é muito foda. Não sei nem se pode falar foda, mas... Aqui pode tudo, Aqui pode só não tudo. pode ficar pelado. Se ficar também, como a gente edita podcast, a gente Coloca uma a tarja. censura, né? Não tem problema. Não, Meninos, não precisam tirar a roupa agora. Ô Gui, por favor. Não, volta a calça aí. Não, mas Nashville é muito da hora. É muito massa, porque assim... Eles dizem que a Vegas é a cidade onde os homens vão pra despedida de solteiro, né? E Nashville é onde as mulheres vão pra despedida de solteiro. Então tem muita despedida de solteiro de mulheres. Que eu não sabia disso. Rola isso. Ainda bem que eu estou indo com a minha esposa. Não terá problemas. Não teremos problemas. Ela não tá Exato. aqui hoje, porém ela vai estar na viagem comigo. Então eu vou poder ir pra Nashville tranquilamente. Tranquilamente. E... Bom, você já viajou para vários lugares do mundo. Já gravou muitas pessoas, veio da fotografia, aprendeu por conta da iluminação, por conta de ter trabalhado com seu pai. Hoje, como que é ter esse olhar de fotografia? Você assiste um filme e você fica pirado já, tipo, mano, como que fizeram isso? Cara, eu fico, velho. Eu fico e fico muito, assim. Tem algum Por filme isso que você fala assim, cara, isso aqui... Eu acho que um filme que eu olho a fotografia e falo, puta que pariu, que foda. Cara, eu gosto muito do Tarantino. Acho a fotografia dele massa, velho. Ele traz uma identidade muito boa com... Eu gosto muito do que fez o Furiosa agora, que é o do Mad Max. Tô ligado. Aquele cara é muito foda, velho. Ele conta através da fotografia uma história, entendeu? Mas acho que assim, as referências que você absorve, seja em cinema, seja em televisão, ou até em publicidade, você trazer isso pro seu mundo é um diferencial seu. Não copia, referencia. É o que eu falo. E consuma conteúdo, que é o que você tava falando. Quanto mais conteúdo você consumir, mais referência, mais referência você tem. Exatamente. E aí, para você chegar num vídeo bonito, você precisa ter uma fotografia bonita. Para você ter uma fotografia bonita, você vai ter que testar, treinar, evoluir. Exatamente. E buscar referências. Isso é um grande desafio, até mesmo pra gente que tá no dia a dia, que a gente faz vários tipos de trabalho. Você que já fez show, você já foi fazer DVD, você faz publicidade. Então, cada trabalho é um desafio, cada trabalho é uma fotografia, cada ambiente é um ambiente. Às vezes você vai fazer um show e a luz está ruim. Então, quanto mais material você consumir, mais referência você tem para estar apto àquela situação.
Então, Exatamente. você que viaja bastante, às vezes você vai só com um kitzinho, uma câmera, e às vezes você não consegue nem levar uma iluminação, e você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar com uma luz natural ou com o que tiver no lugar. Sei lá, às vezes você tá numa sala que tem uma luz halogênea, assim, você fala, caraca, velho, e agora? Daí aquela luz meio bosta, né? Que a gente fala. Porque aí você tem que se virar com o que tem. Às vezes uma luminária pode trazer alguma coisa, mas sempre um pontinho de luz específico é bom ter. Então, buscar referências, a gente fala muito isso aqui no podcast com outras pessoas que passaram. Isso é para vocês que estão assistindo. Sempre busque referências, tende a buscar a evoluir, treine, pratique, estude. O que o papai falou agora há pouco é muito sério, medicina, Direito, engenharia, né? Tem que estudar sempre e saber o que está acontecendo. E a gente tem que estudar sempre e saber o que está acontecendo. Área é exatamente isso. Então, a gente foi na NAB agora há pouco e tinha, há 3 meses atrás, já tem 1 milhão de coisas novas, um monte de tecnologia hoje com inteligência artificial. Lembra das câmeras que acompanhavam? Sim, não, assim, o crescimento, o avanço que você vê de um ano para o outro. Acho que a gente vai ter... Mais pra frente eu vou especificar mais a NAB, mas você vê de um ano para o outro a diferença de parâmetros, de tecnologia envolvida naquilo, de tamanho também da feira, aumenta cada ano. É absurdo. Eu fui 2 anos só. Você pega a gente, conversa com pessoas que foram a 8 edições, ou meu padrasto mesmo, que foi nessa última com a gente, ele foi na 18ª edição. E ele vê o tamanho que se formou daquilo. Fazia tempo que ele não ia, né? Eu acho que assim, não é mais uma feira de vídeo, é uma feira de tecnologia. Porque ali você tem englobando tudo, né? E então estudar é muito importante, acompanhar é muito importante. Eu acho que são 3 pilares, né? Pra galera que tá começando, vamos dizer assim, acho 3 pilares importantes. Referências, então crie referências, consuma filme, consuma vídeo, consuma para você criar a sua referência. Experiência, então trabalha. Cara, mas não tenho freela, não tem ninguém, não sei o quê. Pô, chega em alguém e fala, pô, você tá precisando de uma ajuda aí num set? Seja de mão de obra mesmo, coisa de pegar assistência. Tem. Ah, preciso? Pô, sempre precisa, todo mundo precisa. Sempre precisa. Então, assim, pô, eu vou lá de graça. Fica, observa, cara. Assiste tudo, vê o que tá acontecendo, pergunta. Se você achar um profissional que seja mais aberto, pergunta como que faz aquilo. Nossa, que legal isso. Então, acho que isso é importante, que é experiências. E um outro é conhecimento. Vai atrás. Não adianta ficar parado, cara. Se você ficar lá sentado, pô, tô à toa hoje, ficar sentado assistindo futebol ou assistindo o que for, não vai adiantar, cara. Tudo bem você assistir seu joguinho lá. Terminou o jogo, senta lá ou vai no YouTube. Você tem tantos caras também no mundo de rede social hoje em dia tá fornecendo informação. Você é um cara. Você entra no Instagram do Pirron lá, ele tá te ensinando a editar, ele tá te ensinando a fazer áudio, a fazer arte. Pega isso e traz pro seu mundo. Não, pô, esse Pirron me ensinou a dar zoom no take. Vai lá e aplica aquilo. Não adianta olhar e falar, beleza, quando eu for fazer eu assisto de novo. Não, coloca lá, faz. Pô, deu certo, posso agregar isso numa outra coisa. Acho que esses 3 pilares, se você conseguir juntar experiência, conhecimento e referência, seu vídeo vai ficar bonito. E depois, para você começar, só de você estar se movimentando, desses 3 pilares tem um ponto que é muito importante, que é o papai falou assim, se você não tiver com trabalho, se você não tiver com freela, só de você estar indo num lugar, que é o que você falou, e se conectando com pessoas, você já começa a fazer network. Exatamente. Que aí as coisas começam a andar. Então, sempre que você está em novos lugares, novos ambientes, com novas pessoas, você se conecta com novas pessoas, aparecem novas oportunidades, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Só tende a agregar. Então, eu conheço o papai já fazem 5 anos, eu acho. Eu conheci você por conta do Eric Oelk. Um grande abraço ao Eric. Se ele estiver assistindo, um abraço. Ele assiste, ele manda mensagem para nós. Eu tô só esperando a mensagem desse episódio, hein, ô senhor Eric? Quando você estiver no Brasil, o convite tá feito para você vir aqui participar do Pirroncast. Então, eu te conheço há 5 anos. E no ano passado a gente fez uma viagem para Orlando e você ficou tipo assim, Pirron, mano, você precisa ir pra NAB, você precisa ir pra NAB, você precisa ir pra NAB. E fui pra NAB esse ano, foi a minha esposa e a Carolzinha e o Héctor aqui da equipe. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o que eu fiz de network, o tanto de gente que eu conheci lá,
já trouxe novos trabalhos, novas frentes. Então, assim, se movimente desde o mais básico que for. Se for para ir na padaria da esquina ali para você dar um vídeo que você for dar com o seu celular, porque hoje com isso aqui você faz tudo. Exatamente. Você faz um bom vídeo, você consegue ser criativo, porque a atividade manda muito. Você consegue ir aprendendo noção de enquadramento, que vai mandar muito. Com o celular você consegue fazer isso. Então vai lá e dá um vídeo pra padaria da esquina. Vai lá e dá um vídeo para algum amigo seu que tá começando como influencer. Pega essas referências, né? Pega um cara que você acha e conhece muito e questiona ele. Fala, pô, você tá precisando de uma assistência em alguma produção sua, eu vou lá ajudar. De graça, só para você conhecer o cara, aprender um pouco do set dele. E assim, ele falou muito da NAB. Cara, a NAB pra mim, na minha opinião, é o maior network possível hoje na nossa área. Disparado. Mas, pô, tem muita gente que chega em mim e fala, pô, mas eu não consigo ir pra NAB. Pô, vou pra Las Vegas e o custo disso? Realmente. Cara, mas quantas feiras tem em São Paulo? Pô, você tem a Filmicom, você tem a ABCine, você tem a 7... que é de graça, 7 é de graça, a ABCine é de graça, a Filmicom tem o Ivo aí que também faz um preço super em conta, em várias formas de pagar. E o que proporciona, te dá um retorno muito maior do que você paga. Então, assim, exato. Não se dá, pô, mas não consigo ir pra NAB, mas você consegue ir em várias outras, entendeu? Então se movimentem, não tenham vergonha, se movimentem. O segredo de tudo é se movimentar. Se eu não tivesse me movimentado, eu não estaria aqui onde eu tô. Se o papai não tivesse se movimentado, se ele tivesse ficado só lá montando luz, também ele não ia chegar onde ele tá. E o principal, humildade, galera. Humildade acima de tudo, porque gratidão se você também. Chegar num lugar e achar que sabe mais do que o cara que tá lá fazendo, já começou errado. Já começou errado. Ou depois você aprende e acha que você sabe tudo, você também tá errado. É o que eu falo. Até hoje eu falo que eu não sei. Pô, não sei, cara, me ensina aí. Eu não tenho problema em falar não sei. Se eu não sei, eu não sei, eu vou perguntar pra quem sabe, entendeu? E isso é uma coisa de humildade que é muito massa. A galera aqui do escritório fala bastante, principalmente quem te acompanhou na gravação do Arquiteto, de que você é uma pessoa que gosta de ensinar as pessoas. Sim. Então isso é um ponto para o seu crescimento. Aprenda e ensine os outros. Exatamente. Quando você ensina, você está aprendendo alguma coisa com a pessoa também. Então, seja humilde. Sempre seja eu já conheci muita gente que não quer dividir conhecimento e, cara, eu compartilho a inversão desse pensamento. Porque muita gente pensa, pô, não vou compartilhar conhecimento porque o cara vai saber, ele vai aprender, ele vai roubar meu trabalho. Pra mim é um pensamento mesquinho. Eu acho que assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente pode dissipar esse conhecimento, mais tende a esse conhecimento voltar pra você. Porque o cara que você ensinou hoje, pode ser que ele aprenda e fique melhor que você. E depois ele vai te ensinar. Porque ele vai falar assim, pô, esse cara me ensinou, vou ensinar ele a fazer também. Então o conhecimento ele volta, na minha opinião. E é a doutrina que eu costumo seguir. Eu tenho esse pensamento também. Então, na verdade, muitas pessoas que já passaram aqui falam sobre humildade, falam sobre ensinar e aprender. Então, isso é um ponto do sucesso. Seja humilde. Sim, humildade. Aprenda a ouvir, aprenda a falar na hora que é para você falar. E se movimente. Se você se movimentar, você sempre vai estar, as coisas vão estar acontecendo. Bom, então você passou por todo esse processo, já viajou o mundo, veio da época da analógica, passou por publicidade, por TVs. E tem alguma coisa que específica, ou uma técnica, algo que você traz sempre para você ter a sua qualidade dos seus trabalhos? Tipo, isso aqui é fundamental eu fazer porque tem a minha mão. Eu preciso estar com isso aqui porque tem a minha mão. Cara, especificamente não. Porque volta naquilo que a gente estava falando. Eu acho que cada produção é uma produção. A gente tem... às vezes tem cliente que me contrata para fazer uma publicidade alta. É um tipo de equipamento, é um tipo de produção, é um tipo de equipe. Tem um cara que me contrata para fazer um conteúdo de Instagram, de rede social. É um tipo de equipamento, é um tipo de equipe, então tudo é variável. Agora, assim, especificamente eu tento colocar minha linguagem. Eu tento... O que eu tento proporcionar mais? Uma linguagem mais emotiva, eu gosto dessa edição mais sentimental. É uma característica, né? Eu não gosto muito daquela edição turbulenta, aquela coisa muito confusão. Desde quando eu comecei lá no início, eu fazia muito casamento. E eu via que essa questão do casamento estava começando a tender para umas edições piração. Não que eu não ache legal, eu acho legal, mas não era aquilo que eu queria levar. Então eu voltava mais para uma linguagem mais sentimental, mais no emocional, mais no storytelling mesmo.
E assim, eu tento colocar isso pro... Claro que tem clientes que não dá, né? Sei lá, você vai colocar numa linguagem sentimental, numa Heinz, no ketchup. Falar, nossa, sei lá, né? Você até dá pra puxar pra uma nostalgia, tô lembrando da minha infância, quando eu comia ketchup, mas assim, eu tento levar de acordo com o cliente. Então, essa linguagem também com o cliente é legal, você usar cores de luz cromáticas com a do cliente. Pô, se o logo do Kai é laranja, eu vou usar uma luz cromática mais laranja. Vou deixar o filme um pouco mais quentinho, deixar uma luz mais amarela. Se o cara é azul, não, vou deixar uma coisinha mais fria. Então, assim, acho que essa linguagem cromática também é muito válida na fotografia. Mas acho que especificamente não. Se falar um termo só, você faz isso em todas as produções suas? Acabou que no final a gente voltou a falar sobre fotografia. Então, no final é um mundo totalmente vinculado, né? É tipo pão e padaria. No final, tipo, não tem uma coisa específica, mas a fotografia, a luz assim ou tal, então acaba que o seu ponto é sempre a fotografia, assim, tipo... eu tento trazer pra fotografia. Sempre olhar pra fotografia. Tento dar um diferencial e quem assistir aquilo... Acho que assim, o principal é quem tá assistindo aquilo vai ser impactado. Ele vai ver aquilo e vai falar, pô, cara, me passou um sentimento essa fotografia. Tipo, só de a pessoa assistir sem ouvir nada, sem trilha sonora, vai impactar ela? Se sim, eu consegui. Eu acho que isso é o principal. Não sei se é específico, mas é o principal da técnica minha que eu tento abordar. E, bom, você já passou por inúmeros projetos. Tem algum que foi muito marcante? Ou porque você deu um passo a mais... Tipo assim, meu nome agora por conta disso, ou porque era um trabalho que você sempre quis fazer e chegou na sua mão esse trabalho? Um projeto, sim, que eu não fiz direção de fotografia, assim, eu fiz como cinegrafista e ajudei na fotografia, eu fiz em direção de fotografia com o Plínio, mas um que puxou muito foi o da VTube, que a gente fez a websérie dela, né, no começo, ela era conhecida já no YouTube só, mas não tinha participado de Big Brother, não tinha participado de nada disso. E aí a gente gravamos tipo uma imersão mesmo, porque a gente ficou dentro do como que é o nome do camping lá, cara? NB, que é lá em Santa Rita do Sapucaí, que é perto de Campos do Jordão. A gente ficou 40 dias lá, tipo assim, dormindo, acordando, e gravando, dormindo, acordando, dormindo e gravando. Sets de 12 horas, gravando o dia inteiro. E aí, pô, sucesso. Milhões de views no YouTube. Foi um absurdo. Daí ela gostou muito do resultado e chamou a gente pra fazer a Sem Sinal, que foi uma outra websérie dela que foi produzida dentro do YouTube Space, lá no Rio, na época ainda tinha. A gente gravou com os equipamentos do YouTube Space, então foi uma puta experiência legal. Gravamos de Canon, de C300. Você precisava de um Easy Rig em cima da hora. Pô, quero um Easy Rig. Os caras vinham, montavam o Easy Rig pra você. Tipo, era bizarro. Que legal. Precisava de uma lente Prime, Canon, os caras te davam ali na hora. É um suporte absurdo. Comendo biscoitinho Globo o dia inteiro. Mas então, assim, esse foi muito legal de fazer e foi o que a gente acabou criando a abertura no espaço, criando uma abertura no meio, nesse meio mais artístico. Depois a gente acabou fazendo o filme dela que foi pro Netflix, né? Que é uma vertente do Improva. E deixa eu ver o que mais. Assim, agora, de agregar, o da Virgínia foi que eu fiz um documentário lá para um amigo que acabou virando amigo, Léo Magalhães. Ele tem uma empresa de higienização ocupacional. E aí ele pegou e falou, cara, preciso... E a história desse job é legal. Eu quero até puxar para uma analogia aqui. Fazer uma analogia. Vamos supor que seja nos dias de hoje. Eu tô em casa, o cara chegou em mim e falou assim, papai, tô com um job lá no Rio de Janeiro. 12 diárias. Daí eu falei, pô, massa e tal, né? Daí ele falou... Pô, você pode fazer lá? Você tá com as datas? Eu falei, tô com as datas. Vamos fazer, vamos. Daí eu falei, pô, legal. E aí ele falou, o cachê que eu tenho pros 12 dias vai trabalhar 10, 2 são folga. E dos 10 dias, você vai receber 3 mil reais. Aí eu falei, pô, 3 mil reais pra trabalhar 10 dias? Não. Aí eu falei, cara, não vou. Tipo, não dá. Aí ele falou, não, mas você falou que tava disponível esses dias e tal. Eu falei, não, eu tô disponível, mas não é porque eu tô disponível que eu vou pro Rio de Janeiro ficar 12 dias lá e ganhar 3 mil reais. Daí ele falou, cara, mas assim, se você vai estar à toa aí, falei, eu acho que o nosso tempo é mais importante do que... Não é que é mais importante, mas você tem que saber quantificar seu tempo. Se você está disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, suas referências, suas experiências,
pra um job, você tem que colocar valor naquilo. Então eu falei, não vou. Aí acabei negando o trabalho. O trabalho era para um mês seguinte. Aí nessa mesma semana, assim, caiu esse cara da Virgínia e falou assim: eu tenho uma empresa aqui de higienização ocupacional que está vinculado com segurança do trabalho. Eu queria saber se você toparia vir gravar um documentário para mim. Tipo, o cara é a referência no Brasil de higienização ocupacional. Ele ia me pagar em dólar. Então, se eu tivesse aceito o cara do Rio, pagando R$3.000 na diária, que seria R$300 por dia, eu teria perdido o job da Virgínia. Custos pagos, recebendo em dólar. Então, eu falei, cara, então assim, por que eu quero falar isso? Porque você tem que colocar valor no seu trabalho. Se você fez o que a gente falou dos 3 pilares, se você criou referências, se você criou conhecimento, se você criou expertise de falar, pô, meu vídeo é bonito, eu acho esse vídeo bonito, e as pessoas estão falando isso dos seus vídeos, você tem que colocar valor. Agora, porque senão... Montou em cima. Exato, não é que só monta em cima, você acaba não se dando o valor que merece, sabe? É que nem a gente volta no assunto de engenheiro, medicina e direito. Você não encontra um médico bom cobrando a consulta dele R$200, R$300. Ele vai é um médico comum, agora é o especialista, o cara que é especialista, que estudou, fez residência em pós, não sei o que, o cara vai te cobrar R$1.000 uma consulta, R$800 uma consulta. E se ele for bom de marketing e estiver na internet, tem gente aí que tá cobrando 5, 6 conto ainda. Tá vendo? Tem essa ainda. Exatamente. Com o marketing hoje, a gente consegue levar o nosso... Cara, o marketing digital revolucionou, né? Essa é a verdade. A gente tá vivendo uma era muito louca. É muita informação, é tudo de informação, é coisa rápida, tecnologia nova. Agora com esse negócio de inteligência artificial também. A gente fez uma palestra aqui semana passada de inteligência artificial aqui no escritório e, tipo assim, foi bizarro. Foi então, E uma analogia legal é assim, você vai no restaurante. Você vai num restaurante bom, que vai te criar uma experiência diferente, que vai te trazer uma complexidade diferente de um prato. 2 coisas. Primeiro, você não vai pagar barato. Segundo, o prato não vai chegar rápido. Agora, você vai numa feira comprar um pastel, você vai pagar barato e ele vai sair na hora. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque muita gente fala assim, pô, mas eu preciso disso aqui e aí eu vou te pagar pouquinho porque é pra amanhã, você vai editar rapidinho. Cara, não é pastelaria. Se você tá querendo um vídeo diferenciado, se você quer uma coisa complexa que vai te trazer uma experiência diferente, você vai ter que esperar, você vai ter que pagar. Porque é isso, cara. Em todas as formas. Seja ela num restaurante, seja ela num vídeo. Deem valor ao seu trabalho, deem valor à sua experiência, deem valor a tudo que você tem. Você tem 20 anos de carreira, vamos pôr assim, você começou 14 anos. Se você não der valor a todo esse seu processo, tudo que você aprendeu, todos os perrengues que você passou, e ainda vai passar, porque perrengue sempre vai ter. Sempre vai ter. E eu acho que no perrengue você aprende também. É importante ter o perrengue. É importante ter o perrengue. A gente fez, durante a pandemia, mais de 300 lives dentro de um ano. O que teve de perrengue, o Igor pode falar aí. Muito perrengue. Muito. E o perrengue é valioso. Só que se você aprender com o perrengue, você evolui. Exatamente, esse é o ponto. Não adianta você passar o perrengue e depois errar de novo e cagar lá. Você tem que passar o perrengue e falar, pô, peraí, eu aprendi, não vou mais passar de novo. Bom, desses todos os anos que você passou uma coisa... Eu não sabia disso. Você passou o processo do analógico pro digital. Então, aí hoje, cada vez mais, tem mais e mais coisas. Como você tem se atualizado? Feiras é um ponto que você sempre vai. Você já foi em outras sem ser na NAB? Tipo, fora do país? Fora do país, não. Na verdade, assim, eu fui a primeira vez na NAB porque o Ivo, que é um amigo nosso em comum, ele ia todos os anos, eu vi ele sempre lá, e aí eu falei, cara, eu queria muito ir na NAB porque eu queria fazer esse network. E aí acabei falando com ele, cara, você tá indo pra NAB? Eu não conhecia muita gente que tava indo. Ele, não, eu tô indo, vamos, fica comigo lá. Aí acabei indo. E aí muita gente pergunta assim, pô, mas e aí quando você volta da feira, a galera, pô, mas e aí, o que foi mais legal que você viu na feira lá? O que foi o mais interessante? O que é a novidade? Eu falei, cara, o mais interessante, o que eu vi lá, foi o meu network. Foi as pessoas que eu conheci lá. Porque hoje em dia, se lança um microfone novo, seja da Holy Land, da DJI, quando lança o microfone, eles lançam no Instagram.
com a ficha técnica. Se você for um cara curioso e quiser aprender, você vai lá, entra, vê o que o microfone faz, quanto tem de latência, tudo você vai ter lá. E você não precisa estar aí em Las Vegas ou na NAB para aprender isso. Agora, você precisa estar lá para fazer network. Você falando do Ivo, eu falei pra isso, a gente gravou um podcast aqui também. Eu falei com ele disso, falei, Ivo, eu já te conhecia do digital, já te conhecia pela Filmicon, já te conhecia pelas empresas que você tem, já te vi, só que eu só consegui ter contato com você em Las Vegas. Então, tipo assim, aí bizarro, hoje a gente né? tava fazendo coisa junto, ele já veio aqui algumas vezes, se eu não tivesse ido, é a parada network. Network eu digo que é 90%, cara. 90%. 90%. Você tem um job muito bom. Por exemplo, eu mesmo conheço um cara que ele é produtor de cinema e tudo mais. E ele falou assim pra mim, falou, cara, meu primeiro job grande foi pra Ambev. E ele falou, eu não sabia nada. Eu só entrei no job porque eu conhecia a pessoa que passava esse tipo de trabalho dentro do marketing da Ambev. Então, simplesmente por eu conhecer essa pessoa, eu trabalhava com filmagem de casamento. Eu nunca tinha tido uma expertise de gravar uma publicidade. E a pessoa chegou em mim e falou assim, você grava? Ele falou, gravo. Eu tô com um job assim, um job de orçamento de 300 mil reais. Você faz? Ele, faço. O cara sem expertise nenhuma. Então, assim, 90% é o network no final do dia. E aí você tem que correr atrás pra entregar. Daí ele tinha 10% do conhecimento, então ele foi atrás dos 90% para poder entregar o job. Buscar gente para somar com você. Exato. Gente que tem mais conhecimento com você, que aí entra nos pilares que você falou. Então talvez, dentro dos pilares, você falou 3 pilares, aí o mais importante é o network, aí depois entra os pilares. Exatamente. Porque, os contratos da Pioncel, os artistas que eu trabalho, as publicidades que a gente faz, é tudo network. Agora que a gente criou um setor de vendas dentro do escritório, que a gente está trabalhando tráfego pago, tipo assim, para chegar leads pra galera aqui. Só que agora, tipo assim, tem 6 anos a empresa. Todo o resto é network de pessoas que eu trago, porque eu tô sempre me movimentando, conhecendo pessoas, aí fecha um trabalho aqui, fecha um contrato ali, fecha outro ali, fecha aqui. Então, eu tenho que estar sempre me movimentando para poder fazer network. Network é o... Assim, um não abstém o outro, né? Se você tiver só network, não vai funcionar. Se você tiver só conhecimento, não vai funcionar. Se você tiver só referência ou só experiência, não vai adiantar. Então, assim, network é muito importante. Mas se você não tiver atrelado a isso, os 3 pilares, né? Vamos colocar 4 pilares, então. Um só é sustentado pelo outro. Você tem que ter um para ter o outro. Você tem que ter o outro para ter um. Então, é mais ou menos isso, né? E hoje, o que você tá fazendo? Qual que é o Wesley Papai hoje? Cara, hoje assim, eu tô muito nessa onda de estar viajando e gravando, né? É uma coisa que eu sempre amei fazer, viajar. Desde eu saí com 23 anos com uma mochila nas costas e rodei a Europa inteira em 30 dias sozinho, ficando em hostel e vambora. Isso pra mim foi um desafio imenso na época, porque eu nunca tinha saído do país até então. E aí eu peguei e falei, cara, vou meter a mochila nas costas e vou viajar sem... Na época eu tava com uma câmerazinha, com uma 6000, era Sony 6000 na época, e fui embora. Mas assim, eu tô tentando muito pegar trabalhos vinculados a viagens, que sejam trabalhos, sejam documentais, sejam publicitários, até conteúdos digitais. Isso é o que tá me pegando bastante, mas eu tô tentando focar muito pra publicidade agora. Publicidade alta. Publicidade alta. É uma coisa que a gente tem conversado bastante, fazendo umas coisas juntos já. Então, seu foco tá na publicidade e em viagens. E aí, se puder mesclar os dois, seria uma boa, né? Pegar umas publicidades grandes fora do país. Nossa, aí pode chamar aí, ó, Wesley Papai. Chamem e mandem em direct pro Wesley Papai, chame... Que a gente puder somar, o que a gente puder ajudar, a gente tá... É uma das duas coisas que eu mais gosto. É viajar e gravar. Então, se vocês precisarem de alguém pra viajar e trabalhar... Estamos aí. Ele é muito louco, mano. Às vezes eu mando mensagem pra ele e falo, mano, agora eu tô em Nova York. Aí passa no outro dia, o cara tá em Paris. Aí passa outro dia, você tava onde? Tava em Viena. Em Viena. Na Áustria, Tipo assim, é muito doido. Sim, por isso que eu falo, cara, o audiovisual conseguiu me dar o que eu queria, que era a viagem. Eu sempre fui apaixonado em viajar e eu consegui uma profissão que me proporcionasse isso. Porque assim, se eu fosse, por exemplo... Um médico.
Se eu fosse um médico, eu não conseguiria. Como que você vai fazer 3, 4 viagens pro exterior em um ano? Você pode até fazer uma, numas férias. Mas, e aí? Como que você vai fazer um mês sim, um mês não? Não tem O ano passado eu fiz 5 viagens pro exterior em um ano. Então, assim, não é toda a profissão que te proporciona essa liberdade. Bom, estamos com quase 1 hora de podcast. Aqui normalmente são 30 minutos, então o papo foi muito bom. O papo foi bom, foi bom. Quase 48 minutos, mais ou menos, até agora. Foi muito, muito, muito incrível ouvir sua trajetória. Eu não sabia de muita coisa, isso que a gente se fala bastante, a gente tem se visto bastante. Muito obrigado por ter vindo. A gente vai ter que encerrar por aqui. A gente vai fazer outros, com certeza. Foi uma honra ter você aqui de novo na ABC. Obrigado por tudo, obrigado por ter me convidado para ir na NEB, por ter mudado o ciclo e o jogo aqui da Pioncelli. Você tem muita culpa disso, eu falo muito isso para você. Você é uma pessoa muito especial para mim, para minha esposa, para as pessoas que estão ao nosso redor. Você se tornou uma parte da nossa família, você sabe disso. Eu agradeço porque é uma coisa que é recíproca. Eu tenho um carinho muito grande por você, por tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos. E acho que como que tem aquela brincadeirinha? Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Só vamos em frente, porque acho que... Se bem que o Elon Musk quebrou esse paradigma. Ele deu ré, né? Ele conseguiu dar ré no foguete, mas aí é só o Elon Musk mesmo, então deixa ele lá quieto. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, deixa ele lá. Mas obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Dividir um pouco do que eu sei, um pouco da minha trajetória, foi bem legal pra mim também. Então é isso. Galera, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tamo junto. Abraço.